no evento, né? Teve aquele curso de reprodução, correto? Doppler, né? Doppler. Que foi presencial, e agora esse via remoto. Então, é a segunda vez, né? Que você participa no Nutram, mas já tem outras participações aí em defesas de mestrado, qualificações. Então, muito obrigada mesmo por sua disponibilidade. E fique à vontade. Tá bom, Nádia. Eu que agradeço o convite, é um prazer participar desse grupo de estudos, né? Mas nesse momento de pandemia que a gente está, então acho que é bom a gente dar uma, nem igual você falou, ver os outros, nem que seja pela câmerazinha aqui. Pois é. Eu vou botar minha apresentação aqui, então. Vamos ver se vai. Aí, Nádia, depois você só me confirma se está passando os slides aí. Ok, então eu vou fechar meu... E agora eu não vejo mais o... Ok. Tá apresentando. Tá passando? Tá passando. Tá bom? Tá bom. Obrigada. Então, vou desligar aqui a câmera, já desliguei o microfone. Tá bom. Gente, boa noite, então. Agradeço o convite. Hoje eu vou falar um pouquinho, eu acho que o nome que eu tinha passado para a professora Nádia era diferente, mas enfim, é programação do desenvolvimento embrionário, fetal, ou do fenótipo aqui pós-natal também, que é feto aqui até o nascimento. Quais as consequências da reprodução assistida, de técnicas de reprodução assistida para essa programação embrionária e fetal. E, basicamente, o que eu vou tocar mais aqui sobre reprodução assistida é produção in vitro de embriões, que você sabe que é um grande mercado aí no Brasil, é uma atividade bem largamente utilizada aqui em bovinos no Brasil, e a gente sabe que tem algumas limitações ainda, apesar de já ter evoluído bastante a produção in vitro de embriões, mas a gente ainda tem algumas coisas a evoluir, e eu vou mostrar o que, assim, aqui não é, minha intenção não é falar mal da técnica, pelo contrário, eu trabalho com essa técnica, então eu tenho que falar bem, né, mas é a gente entender os mecanismos, o que acontece, para a gente sempre estar melhorando, né, para a gente sempre nunca se acomodar e achar que tá bom, uma taxa de gestação menor do que o embrião em vivo, uma taxa de perda embrionária maior do que o comum, o normal. Então eu até falo que não é normal, é comum, você vê bastante, mas a gente não tem que encarar como normal. E eu vou mostrar um pouco do que está envolvido nisso tudo aí. Então essa aqui é uma foto do jornal de 1978, que é a Louise Brown, que é o primeiro bebê de proveta, né, o bebê de fecundação in vitro, ou fertilização in vitro, ou como que a gente pode, produção in vitro, que nasceu no mundo, né, e na época foi esse frenesi aí, né, o super bebê, porque realmente é um acontecimento, assim, a gente conseguiu, né, a ciência conseguiu gerar uma vida numa placa de Petri, né, ou como eles falam, num tubo de ensaio. Então isso foi um avanço fenomenal para a área de biotecnologias, em reprodução mesmo, né, em reprodução assistida. Então, desde então, hoje se estima que entre 1% e 5% de todos os nascimentos no mundo ocidental são por reprodução assistida. Então a gente está vendo que cada vez mais tem mulheres tentando engravidar com uma idade mais avançada, é a sociedade moderna, né? Então, cada vez mais estão lançando mão e usando a reprodução assistida para engravidar, isso aí na área humana, né? E isso, na minha opinião, enfim, e com as pessoas que eu converso, com os congressos que a gente vai, isso não tem volta, isso cada vez vai acontecer mais. Então, por isso que é importante a gente não tem como a gente falar, não vamos usar mais FIV. Vai usar, vai continuar usando, é uma ferramenta excepcional, os ganhos são inegáveis, então a gente tem que continuar e a gente tem que tentar resolver o que a gente tiver que resolver de problema e limitação. E em animais, né, a gente sabe que aí bovino, o Brasil era o maior produtor do mundo, agora está quase igual com os Estados Unidos produz um pouco mais, mas o Brasil transfere mais. Então, e isso a gente também vê aqui, quem trabalha aí com bovino sabe o quanto que a FIV contribuiu para o melhoramento genético, para avanço na qualidade ou no mérito genético dos rebanhos no Brasil, né?
E por que eu botei a foto da Louise Brown, né, que é um bebê que nasceu de fecundação in vitro? Aí, para tentar explicar por que eu falei do bebê, eu vou falar um pouco sobre programação de desenvolvimento. O que é isso? É como que um embrião, um bebê, um feto, ele programa suas células durante o desenvolvimento dele. Aí, desenvolvimento embrionário, desenvolvimento fetal, a vida pós-natal a gente ainda tem programação ainda, a gente tem respostas ao ambiente. No caso da FIV, o ambiente, nos primeiros 7 dias de vida, de bovino, né, até a fase blastocista, é um ambiente artificial. Então, o embrião, ele se programa de acordo com os estímulos que ele tem, os sinais, as moléculas sinalizadoras que tem naquele ambiente ali. Mas nos anos 80, esse médico, que é o David Barker, lá da Inglaterra, ele fez um estudo que ele identificou, ele era mais da área de epidemiologia, ele identificou que os condados na Inglaterra que tinham maior taxa de doenças por doença coronariana, de mortes por doença coronariana, em 1968 a 68 a 78, eram exatamente os mesmos locais onde existia 60 anos, 60 anos antes, os maiores taxas de mortalidade infantil. Então ele fez um link, né, ele fez uma ligação disso. Por que é o mesmo local onde morria tinha muita mortalidade infantil, agora, 50, 60 anos depois, tem maior incidência de morte por doença coronariana? Eu queria voltar aqui. Ele sugeriu, então, que essas taxas aqui, esses acontecimentos que elevavam a mortalidade infantil, maior incidência de mortalidade infantil, são as mesmas que acabaram levando também a maior incidência de doença coronariana. Então, era alguma coisa que acontecia antes do nascimento. O inverno da fome também na Holanda, na região de Amsterdã, que no final da Segunda Guerra, quando os nazistas cortaram o suprimento de alimentos, é um exemplo, é quase que um experimento cruel, triste, mas foi um experimento em quando as pessoas, foi cortado o alimento, as pessoas começaram a passar fome durante o inverno inteiro. E tinha mulheres grávidas, então tem bastante estudos evidenciando aqui que essa restrição de nutrientes, enfim, de calorias adequada pelas mães, levaram a consequências de longo prazo na saúde dos adultos. Então, enfim, tem adultos que eram bebês, né, estavam dentro da barriga da mãe naquela época, que desenvolveram diversas doenças aí crônicas, quando chegaram a 50, 60 anos de idade. E aí, basicamente, essa teoria do Barker, né, essa inverno da fome, enfim, esses modelos aí que foram utilizados começaram enfim, a ciência ou os cientistas começaram a chamar da ciência da origem fetal. Opa, fiz bobagem aqui, Nádia. Voltou. Ciência da origem fetal das doenças crônicas. Então, aqui, como que os primeiros 9 meses de vida, eles moldam o resto da sua vida, né? Hoje em dia é DORAD, que é essa sigla em inglês, que basicamente, traduzindo uma tradução direta, é saúde e doença com origem no desenvolvimento. Então é como que lá, tudo que acontece com a sua mãe, com um ambiente uterino, com o tipo de nutriente que você está recebendo ou não durante a gestação, vai influenciar a chance, né, não é que vai ficar doente, mas você pode ter, ou a pessoa que está exposta a esses estímulos pode ter uma maior chance de ter uma doença crônica quando chegar na idade adulta. O Barker, ele falava mais da gestação, né, já é um bebê ali dentro e tal, mas aí dali evoluiu, hoje em dia a gente tem bastante evidência mostrando dos embriões, que pequenos embriões tomam decisões grandes. Então esses experimentos com restrição de proteína na dieta da mãe, estresse materno, enfim, tem vários modelos e várias evidências aqui mostrando que o embrião ele também responde a esse estímulo do ambiente, que seria o ambiente materno, ou no ambiente da fecundação in vitro, da fertilização in vitro e técnicas de reprodução assistida. Então, o embrião, ele se programa e ele responde àquele estímulo ali, e isso as decisões que ele toma ali, que o embrião toma, pode levar a consequências de longo prazo.
Também evidência aqui de alteração de metabolismo de glicose em animais e humanos concebidos por fecundação in vitro. Enfim, tem várias, estou botando exemplos aqui de revisões e de artigos aí que falam sobre isso. Então, basicamente, a programação de desenvolvimento, ela começa cedo, ela começa lá na vida embrionária. Acho que a gente sabe disso, porque, assim, quem for mulher, primeiro, quando você começar a pensar em engravidar, se você for no médico, ele vai falar para você tomar ácido fólico, você não beber, não fumar, né? Então, porque ele sabe que aquele iniciozinho ali já pode trazer algum tipo de consequência. Então, no mundo ideal é isso, né? A gente provê o melhor ambiente para o desenvolvimento do feto desde a fase embrionária. Quais são as evidências aí, exemplos de evidência de programação com o modelo animal? Então, dieta com baixa proteína para a mãe, né? Para fêmeas gestantes, de ratos, do dia 0 ao dia 4,25 pós-coito, que é a fase de blastocisto no rato. Então, esses animais tiveram redução de peso ao nascimento, aumento do crescimento pós-natal e aumentou a pressão sanguínea pós-natal. Aqui está FM, porque isso foi só nas fêmeas, isso aqui foi nos machos e fêmeas, isso aqui foi só no macho. Então, a gente vê que uma restrição de proteína só durante aqui 4 dias, né, 4,25 dias, teve consequência. Depois estava normal, depois foi normal a dieta da mãe, mas isso levou consequências aí lá após o nascimento desses ratos. Em ovinos também, deficiência na dieta de grupos metil, que é isso aí, ácido fólico, vitamina B12, metionina, que é importante para a metilação de DNA. Então, a dieta deficiente de cobalto e enxofre, né, que reduziu esse ácido fólico, vitamina B12 e metionina, 8 semanas antes da cobertura até 6 dias após a cobertura. Isso que causou múltiplos efeitos no pós-natal, aumento de peso, porcentagem de gordura no macho e fêmea, resistência à insulina e aumento de pressão sanguínea também. Remoção das vesículas seminais no camundongo. Então, você vê o estímulo do líquido seminal do macho no útero faz aquele ambiente ser alterado. Então, quando se remove as vesículas seminais do camundongo, a prole desses animais teve aumento de gordura total e concentração de leptina, diminuição da razão músculo-gordura, mas não houve, só nos machos, não houve efeito nas fêmeas. Então, é só alguns exemplos aqui, para não ficar muito tempo nisso, de como que realmente o que acontece ali nos primeiros dias de vida podem trazer consequências ali até após o nascimento. Outros modelos aqui também, o camundongo com dieta de baixa proteína no período pré-implantação. Então aqui NPD é uma dieta normal em proteína, LPD é uma baixa proteína e EMB, LPD é uma dieta de baixa proteína só na fase embrionária, só nesses primeiros dias ali de desenvolvimento embrionário. Isso aqui foi avaliada a prole com 52 semanas de idade, então adulto. Então a curva de crescimento foi alterada nas fêmeas, né? A gente vê aqui uma curva de crescimento acelerada, que também não é bom, né? A gente sabe disso, eles chamam de catch-up growth, que é um crescimento exacerbado aí, como se ele estivesse querendo compensar, um ganho compensatório, e isso não é legal, não é ideal para o metabolismo. Outro fator observado aqui foi o aumento da pressão sanguínea sistólica em fêmeas. Então também nessas dietas de baixa proteína a pressão sistólica das fêmeas estava aumentada em relação aos filhos de mães que tiveram dieta normal. Em bovinos, o que a gente tem de exemplo de programação de desenvolvimento? Então, aqui não tem nada a ver com reprodução assistida, mas é o estresse por calor, né, ou vacas estressadas no calor durante o período seco. Então essas vacas secas, elas tinham um feto ali na barriga. Essas vacas tiveram a função imune e a sensibilidade à insulina e a produção de leite alterada, esses animais que nasceram, né, dessas vacas, e aqui o efeito aqui na produção de leite, né, filhas de vacas sob estresse calórico durante o período seco, que foi mais ou menos 46 dias pré-parto, comparado com vacas que foram resfriadas para ter conforto térmico, para não ficarem sob estresse por calor. Então, esses animais produziram aí em torno de 3, 4, 5 quilos de leite, em média, por dia a mais. Quem foi filha de vaca resfriada, né?
Sobrevivência até a primeira lactação, as filhas de vaca resfriada, então 85% chegaram à primeira lactação, e as de filhas de mães com estresse por calor, 65% só chegaram à primeira lactação. Por vários motivos, né? Então isso aqui não entraram no mérito de que aconteceu, mas na média, se elas estavam no mesmo rebanho, em mesmas condições, né? Então alguma coisa aconteceu aí. Então você vê, uma vaca em final de gestação que passa por um estresse por calor, a filha dela sofre as consequências. É um bezerro que está ali no terço final da gestação. Quando ela virar uma vaca em lactação, ela vai mostrar como foi alterado o metabolismo dela. Para a gente lembrar que o desenvolvimento embrionário inicial, né, então a gente tem um ócito aqui, que ele é fecundado pelo espermatozoide, a gente tem divisões celulares aqui, primeira clivagem, segunda clivagem, aqui 4 células, aí o embrião vai se dividindo, essas células vão se dividindo até mórula, até a fase de blastocisto. O blastocisto a gente chama que é a primeira decisão de destino das células que o embrião toma, que ele divide, essas células que eram umas células totipotentes, a mórula, né, elas se diferenciam em células do trofoblasto, ou da trofectoderma, e células da massa celular interna. A massa celular interna ela vai dar origem aos 3 folhetos embrionários, né, ao feto em si, e as células do trofoblasto, basicamente, elas dão origem à placenta e anexos, aí, alguns anexos fetais. Então, isso aqui tudo acontece no ambiente materno normal, né? Se a gente pensar, isso está tudo acontecendo dentro do ambiente materno, uma situação natural aí de gestação. No caso do desenvolvimento in vitro, né, a gente tem aqui, comparando aquele in vivo, que é tudo dentro do desenvolvimento materno, o in vitro, a gente tem essa fase de ócito, fecundação, clivagens aqui, divisão celular, até a fase de blastocisto, que é quando no in vivo ele vai para o útero. Isso tudo aqui acontece no ambiente artificial in vitro. A gente tem espermatozoide sendo coletado e preparado para a fecundação in vitro, o ócito também aspirado, coletado do ovário para a fecundação, para ser colocado junto ao espermatozoide, e de desenvolvimento embrionário inicial todo durante um cultivo embrionário in vitro. Após, quando atinge a fase de blastocisto, esse embrião é transferido para o útero. Então, tudo que a gente pode imaginar que seria diferente entre um embrião in vivo e in vitro, deve ter acontecido aqui nesse início, né? Porque após o blastocisto, ele entra no útero, assim como um embrião que se desenvolveu in vivo, chegaria no útero também. Então, o que tiver de diferença, a gente assume que aconteceu aqui durante esse período inicial aqui de desenvolvimento, que no bovino dura em torno de 7 dias. Né? A gente tem alguns períodos críticos de sensibilidade durante o desenvolvimento, a gente chama também de plasticidade, né, no desenvolvimento. Então, aqui são os períodos críticos aqui e os riscos de susceptibilidade. Então, aqui na pré-concepção e pré-implantação, né, que seria essa fase que a gente está falando da FIV, aí, né, que acontece no ambiente in vitro, até o blastocisto, o que a gente tem aqui de mais importante seria essa reorganização epigenética. Então, é quando as células embrionárias, ela coloca e retira marcas epigenéticas que vão sinalizar que tipo de genes, ou quais os genes e enfim, qual tipo de acesso à cromatina vai ter para expressão gênica de alguns genes e outros não, durante essa reorganização aqui epigenética. E aí o nosso risco aqui é de ter essa reprogramação anormal. Mais para frente, já na gestação inicial do embrião e do feto, e gestação no metade da gestação, no final da gestação, a gente tem aqui, principalmente humanos, né, mais estudado isso, a gente tem outros órgãos que são susceptíveis aqui nesse início, o desenvolvimento do coração, cardíaco, aqui desenvolvimento do pulmão, nefrogênese aqui dos rins, né, enfim, no final da gestação, mais a deposição de gordura, que pode levar a baixo peso ao nascimento. E essas, por exemplo, uma má formação aqui de rins pode levar à alteração da pressão arterial, por causa daquele sistema renina, angiotensina, aldosterona, tem outros tipos de alterações de metabolismo aqui de glicose, então intolerância à glicose, e alteração das funções das células beta no pâncreas. Então, mas hoje o que a gente quer falar é sobre esse período pré-implantação.
que é o período da ovulação, fecundação, até o blastocisto, que é esse cultivo in vitro aqui, que é o que eu trabalhei lá, que eu vou mostrar alguns dados, e é onde a gente onde a gente influenciou aqui, alterou esse ambiente para ver o que acontecia. Então, basicamente, a gente tem aqui uma placa, as placas de Petri de cultivo, com meio de cultivo, é uma placa rígida, enfim, não é uma placa, você pensar que um embrião no início ele está no oviduto, que é tridimensional, né, tem toda uma dinâmica ali de nutrientes, temporal, né, não é fixo, no meio não, a gente coloca todos os nutrientes ali, alguns laboratórios fazem o feeding, né, que troca o meio, mas em geral, você deixa ali 2, 3 dias, pelo menos, com o mesmo meio, e nessa placa ali, o embrião está colado no fundo da placa. Então, a gente tem também alteração de tensão de gás, por mais que a gente tente na estufa mimetizar o ambiente natural, né, a gente tem aí 5% de O2, de CO2 e 5% de O2, ou a gente pode ter 20% de oxigênio, mas a gente tem essas alterações de gases que não são exatamente iguais ao ambiente natural. pH também a gente coloca, né, solução de tampão, coisa para controlar o pH do meio, mas a gente sabe que também a gente não consegue imitar igualzinho. Nutrientes, moléculas regulatórias, então tudo isso a gente tenta, os meios de cultivo já sofreram e evoluíram muito desde o início da FIV, mas até hoje a gente não consegue fazer um meio tão rico quanto um ambiente materno natural. Assim, eu acho que é fácil da gente pensar por que disso, porque não é fácil, né? Que tipo de característica de bebês de reprodução assistida apresentam? Então, assim, nos humanos, né, isso já tem alguns anos, começaram a aparecer essas matérias na imprensa de será que os bebês de FIV são realmente saudáveis, eles têm maior risco de complicações. Então, sabe-se aí que bebês de reprodução assistida têm maior risco de função placentária anormal durante a gestação, mortalidade perinatal, nascimento prematuro, baixo peso no nascimento, isso aqui em humanos, tá? E síndromes epigenéticas. O que acontece aqui? Vou dar um exemplo. Síndrome epigenética. Elas são, essas síndromes que a gente fala aqui sobre bebês de reprodução assistida, elas são extremamente raras. Então, se eu aumento, se um bebê de reprodução assistida ela tem o dobro de chance de ter uma síndrome epigenética, mesmo sendo o dobro em relação a um bebê concebido naturalmente, esse dobro é muito pouco, porque a incidência é muito baixa. Então, realmente não é para alarmar isso aqui, mas tem uma maior chance. Mas, como é muito raro, acontece muito pouco, né? Geralmente também isso aqui estava associado ao nascimento prematuro, mortalidade perinatal estava associado a enfim, esses nascimentos múltiplos, né? Trigêmeos, 4, 5, né? O pessoal no início transferia todos os embriões que dava, né? Então vamos botar o que pegar, pegou. E aí você tem além da complicação de ser um bebê de reprodução assistida, você tem uma complicação de ser um parto múltiplo. Então tinha esses trigêmeos, quadrigêmeos, provavelmente vai nascer prematuro, né? Então você tem todas essas complicações. E aí eles começaram a examinar, tem algumas referências, poucas, né, essa aqui é até antiga, de exames de crianças, assim, adolescentes, concebidos por FIV, comparado com concepção natural. Aqui são 225 controles, 225 filhos de FIV. Então, esses filhos de FIV, eles tiveram teve maior porcentagem que foi prematuro, tiveram um desvio aqui para um peso ao nascimento menor. Aos 12 anos, eles tinham glicose plasmática ligeiramente aumentada e a pressão sanguínea sistólica e diastólica também ligeiramente aumentada. Os autores não falam que eles são hipertensos nem diabéticos, é só comparando, dizendo que um grupo tinha um pouquinho, um valor um pouco acima. Só que como a gente sabe, por isso que a gente fala de consequência de longo prazo, né, a Louise Brown nasceu em 78, então hoje em dia ela estaria com 43 anos, né? Então é muito pouco, né? Muito pouco tempo para a gente falar, para a gente ter uma população para dizer quais são os efeitos de longo prazo dessas técnicas.
No caso de camundongo, né, tem algumas evidências de que a reprodução assistida, FIV, programa o fenótipo dos camundongos após o nascimento. Então, aqui foram feitos exames com animais de 12 a 14 semanas de idade, pressão sanguínea, essa pressão sanguínea com a medição em 48 horas, e aqui uma curva de sobrevivência. Então, esses animais de FIV, né, de ART, aqui de reprodução assistida, eles tinham uma pressão sanguínea significativamente maior, a média também dessas 48 horas maior do que o controle, e na curva de sobrevivência, elas tiveram, essa curva aqui é dos filhos de FIV, né, e controle, tiveram uma vida, né, uma expectativa de vida 25% menor do que o controle normal. Só que aqui eles forneceram uma dieta com alta gordura, que a gente chama até de uma dieta moderna, né, isso é McDonald's, isso que a gente come aqui, né, uma dieta desafiadora para o organismo, e os animais tiveram uma dieta normal, mesmo sendo de reprodução assistida, eles tiveram uma expectativa de vida semelhante aos controles, e os controles tiveram dieta com alta gordura. Os filhos de FIV que tiveram uma dieta com alta gordura, esses sofreram. Então, assim, quando eles foram desafiados com uma dieta que não é uma dieta, assim, digamos, para pessoas longevas, eles tiveram uma vida útil, uma expectativa de vida menor. Então, aqui só para mostrar também do nascimento até as 40 semanas de idade, aqui é macho, aqui é fêmea, na direita aqui, é a curva de crescimento. Então, aqui quando tem asterisco é porque o de FIV está diferente eles chamam aqui de blastocisto lavado, né, que foi em vivo. Então, alterou a curva de crescimento. Aqui foi medido a glicose sanguínea nas 19 semanas de idade, e a gente vê aqui que nas fêmeas teve essa diferença aqui. Esse aqui é um teste de tolerância à glicose, que injeta uma solução com alta glicose, e depois você vê quanto tempo demora para baixar de novo, né, para níveis normais. Então, esse é um teste de tolerância à glicose ou de resistência à insulina, né, que a gente chama. Então, a gente vê que essa área aqui, ó, em vermelho, aqui são as filhas, né, de FIV, a glicose ia mais alto e ela demorava mais a descer, comparado com os controles. Então, esse gráfico aqui é só a área abaixo da curva, né, essa área aqui entre as duas curvas é maior aqui na FIV. Entre as duas curvas não, mas essa área abaixo da curva das duas aqui. Aqui também só reforçando aqui também do camundongo, curva de crescimento alterada em machos, não em fêmeas. Também a mesma coisa, área abaixo da curva de glicose aqui no macho alterado, e esse índice insulinogênico também mais baixo aqui para filhos de FIV. Aqui eles usaram também um meio otimizado, né? Eles usaram FIV com um meio que seria um meio mais rústico, assim, mais antigo, com 20% de O2, e um otimizado, que seria um sistema de cultivo melhor. Mesmo assim, ainda viram diferença em algumas coisas. Isso aqui é uma revisão sobre alterações cardiovasculares nas crianças. Então, tem algumas evidências aqui de aumento da espessura da carótida, rigidez arterial, resistência à insulina, né, ou intolerância à glicose, disfunção endotelial, aumento da pressão sanguínea arterial e disfunção do ventrículo direito. Isso aí foi um compilado de várias observações de o que acontecia aqui. Mas isso aqui, gente, em nenhum momento eles falam que, assim, se você tiver um filho de reprodução assistida, vai acontecer isso. Não é. É que, na média, né, tem esse tipo de... são feitas essas observações, assim. Se isso vai afetar a vida ou não, já são outras... já é outra conversa, né? Já é outro estudo que deveria ser feito. A maioria dos estudos em humanos, eles concluem que realmente, assim, que os benefícios da reprodução assistida são muito maiores do que eventuais aqui, malefícios ou, enfim, programação anormal. No caso aqui, um exemplo de programação fetal de hipertensão arterial, né, efeitos de fatores ambientais durante o desenvolvimento embrionário inicial, em que você tem aqui, pré-natal, você poderia ter um pré-eclâmpsia, ou a fecundação in vitro, que seria um efeito, né, pré-natal, ou alteração da nutrição materna. Isso leva a fatores de risco à saúde adulta, como hipertensão, disfunção vascular, obesidade, resistência à insulina.
Consequências também, isso aqui, se ele tem esse tipo de sinais aqui de hipertensão, obesidade, ele está mais sujeito a doenças cardiovasculares e diabetes também tipo 2. No caso do parto, a gente pode ter efeitos aqui também perinatais, né? Por exemplo, hipóxia perinatal. Isso também vai levar a esses fatores de risco na idade adulta e na infância também. Eu falei que tem uma plasticidade aí nos primeiros anos de vida também, né? Então, na infância, a criança ainda está se adaptando também, está se programando, né? Então, a má nutrição, inflamação, exposição à inflamação, baixo ganho de peso também leva a esse fator de risco. Eu vou dar um exemplo bem grosseiro aqui para a gente ver se talvez se vocês não tiverem entendido ainda. Por exemplo, um ambiente de fecundação in vitro é um ambiente pobre em nutrientes, que eu falei, né? Ele tem os nutrientes necessários para o embrião chegar à fase de blastocisto, mas é aquilo. A gente acredita, né, que o ambiente materno é muito mais rico em nutrientes. Então, o embrião, ele se programa para ter aquilo ali de nutrientes. E, de repente, ele cai num útero que está com um ambiente bastante rico. Então, a gente tem, no caso de bovino, a gente tem no FIV uma incidência de maior peso ao nascimento. No caso de criança, né, se ela teve uma gestação, uma restrição na nutrição, em nutrientes, né, pode ser proteína, o que for, durante a gestação, quando a criança nasce, se ela encontra dietas ricas em nutrientes, ela se programou para uma situação que ela tinha restrição de nutrientes. De repente tem muito nutriente, aí isso aqui leva à obesidade. Então é uma relação assim bem... isso é um jeito grotesco de falar, mas é mais ou menos isso, né? Ela se programa para uma coisa, depois ela encontra um outro ambiente, e aí isso acaba sendo prejudicial. A programação dela, que era para ser benéfica, acaba sendo prejudicial para o metabolismo. Isso aqui basicamente são controlados por mecanismos epigenéticos, que eu vou mostrar o que é. Então eu falei de mulher, né? De bebê, criança, enfim, camundongo também, mas e a vaca, né? E bezerro, tem problema com a FIV? Então, a primeira coisa que a gente olha é a taxa de gestação em receptoras de embriões, em bovinos, né? Isso aqui foi o trabalho do meu mestrado, não lembro se a Nádia, acho que a Nádia já tinha saído lá de Viçosa, mas eu avaliei aqui em receptora o tamanho do CE, do corpo lúteo, ecotextura, concentração de progesterona e o tipo de embrião. Tinha receptora que recebia em vivo, embrião em vivo, produzido em vivo, e embrião produzido in vitro. E o único fator aqui, entre essas 4 variáveis que eu avaliei, o único fator que realmente afetou a chance de prenhez, né, foi o tipo de embrião. Então, aqui a gente teve aqui quase 60% de prenhez de concepção, né, quem recebeu o embrião em vivo, e 31% no embrião in vitro. Então, aqui essa taxa aqui de odds ratio, aqui, razão de chance, foi 3,28, né, então, se uma receptora recebia embrião em vivo, né, que é aquele coletado após superovulação, ela tinha uma chance bem maior de ficar prenhe comparado a quem recebia um embrião in vitro. Aí se vocês não confiarem nos dados, né, tem essas várias referências aqui, enfim, tem outras também, que em diferentes animais de receptora, novilha de corte-leite, novilha mestiça, vaca seca, novilha mestiça, que no caso é o meu aqui, né, mas a vaca holandesa seca, no dia do diagnóstico, a taxa de gestação aqui. Então, é sempre menor quando um embrião produzido in vitro é transferido. Então, a gente sabe, a não ser nesse último artigo aqui, que ele não foi diferença significativa aqui entre in vivo e in vitro. Mas, em geral, a gente sabe que quando você transfere um embrião in vitro, você espera uma taxa de gestação ligeiramente menor, comparado com se você transferisse um embrião produzido in vivo. Aí falhou aqui. Nádia tinha um gráfico. Gente, desculpa, mas tinha uns dados aqui do Sartori de perda embrionária. Não vai aparecer. Mas basicamente mostrando um artigo, um estudo do professor Sartori, e um outro de um professor lá dos Estados Unidos, mostrando que a taxa de perda embrionária, quando você transfere embrião in vitro, também é significativamente maior comparado com perda embrionária de in vivo ou de inseminação artificial. Esse aqui é um artigo antigo, né, de 2, né, mostrando aqui
que o uso de FIV aqui em dados mundiais, né, que você tem uma maior taxa de abortamentos, né, de incidência de aborto, comparado com em vivo, embrião em vivo, de defeitos congênitos quando um animal nasce, alto peso ao nascimento, né, então, por exemplo, peso ao nascimento maior que 50 quilos, tem mais de 30% de animais com esse peso, enquanto em vivo é bem mais incomum, e pesos extremos aí, né, acima de 60 quilos, 6% comparado com 4%, e mortalidade perinatal também aumentada. No início da FIV em bovinos, né, a gente era bem conhecida essa síndrome do bezerro gigante, ou da bezerro anormal, com esse peso ao nascimento muito alto. Então aqui, esse é um bezerro de FIV lá da Flórida, que nasceu com 99 quilos, ele morreu 2 dias depois. Você tem incidência de placentomas anormais, né, de placenta anormal, você tem edema na placenta, cotilédonos hemorrágicos, defeituosos, e aqui também aumento do cordão umbilical, né, cordão umbilical com um diâmetro bem maior do que o comum. Essa foto aqui é de um clone, que também essa síndrome de bezerro gigante começou a ser observada em produtos de FIV, e depois em animais clone também. Clone é muito mais comum, e até muito mais exacerbado essas alterações aqui. Mas a FIV também, né, a gente apresenta, os animais apresentavam esse tipo de alteração. No início você achava que era o soro e tal, mas mesmo os meios foram otimizando, né, foram sendo melhorados. A gente ainda tem a maioria dos laboratórios usa soro no cultivo, mas você já tem uma quantidade menor de soro utilizando, você tem uma incidência menor, mas ainda acontece, né, bezerro gigante. Isso aqui são evidências de que a FIV está associada a desordens epigenéticas, então modificações epigenéticas em feto, né, de FIV. Então, basicamente, esse é um mapa de calor aqui, mostrando 3 indivíduos, fetos aqui, de placenta, transcriptoma de placenta, de 3 de FIV e 3 de inseminação. Então, a gente vê que onde está com genes com regulação mais alta na inseminação, está mais baixa na FIV, e vice-versa, né? Se a FIV está com genes que estão mais expressos, na inseminação está diferente. Então, a gente vê que é bastante diferente aqui a expressão gênica na transcriptoma dessas dois tipos de placenta. E aqui também em fetos aí de 105 dias, bovinos, foi observado perda de metilação, que não vou entrar em detalhe, mas isso aqui é metilação em diferentes tecidos, aqui rim, cauda, língua, fígado e placenta, num feto de inseminação artificial e num de reprodução assistida, afetado por essa síndrome de bezerro gigante. Então, a gente vê as bolinhas que estão pretas são regiões metiladas, e aqui, no caso do feto de FIV, tem essa perda de metilação. Regiões que deveriam estar metiladas não estão, e basicamente o que acontece é isso aqui, a expressão anormal de genes imprint, que esses genes são genes que deveriam estar sendo expressos ou no cromossomo paterno ou no cromossomo materno, e não nos dois. Então aqui nessas quadradinhos em verde você tem expressão bialélica, né, os dois alelos, paterno e materno expressando, que não era o esperado, ou expressando só no materno, só no paterno. Então a gente vê aqui que alguns desses genes teve essa perda de metilação e acabou, se perdeu a metilação, ele está expressando os genes. Então você tem uma dosagem diferente aí, né, de expressão de genes. Por exemplo, o IGF-2R, no controle, todos eram só expressão materna, e no reprodução assistida aqui, todos os fetos tiveram expressão bialélica. E isso leva a consequências aí no desenvolvimento. O que é epigenética, né? Eu coloquei isso aqui, esse slide só para gente, que eu fico falando disso, né? Mas basicamente são mecanismos herdáveis que regulam o padrão de expressão gênica sem alteração na sequência do DNA. Então, assim, você altera a função do DNA, assim, que tipo de gene, por exemplo, meu olho, ele tem a mesma sequência de DNA da minha unha, enfim, ou do meu fibroblasto aqui na minha pele. Mas por que as células da minha pele são tão diferentes da do meu olho? Porque os genes, que, apesar de ter a mesma sequência de DNA, o mesmo DNA que está nas células do meu olho, estão na minha pele. Então, basicamente, é mecanismos epigenéticos que controlam. Então, os genes que são expressos no fibroblasto da minha pele são diferentes dos genes que são expressos nas células do meu olho, por exemplo. Então, só para
explicação aqui bem simples, né? Principais modificações aí são essa modificação de estonas, né? Acetilação, metilação, sumoilação, metilação do DNA, que é o mais comum, que a gente mais estuda, o que mais falado, que é basicamente a adição do radical metil, né, um CH3, nas citosinas aí, na C, né, na base nitrogenada C no DNA. E também esses microRNAs ou RNAs não codificantes, né, que também controlam a expressão gênica. Então a gente lembra, se vocês lembrarem da aula, lá da graduação, você tem aqui eucromatina e heterocromatina, né? Então, quando não há transcrição é heterocromatina, quando há transcrição é eucromatina. E o que controla se essa cromatina está fechada ou se ela está aberta para transcrição? É essa acetilação ou desacetilação das estonas, que são as proteínas que envolvem a fita de DNA ali. Se essas proteínas estão acetiladas, a cromatina está toda fechada, você não tem expressão gênica naquela região. E se elas estão acetiladas, você tem transcrição ou expressão gênica. Então, basicamente é isso aqui, ó, os radicais metis, né, colocados aqui, aquilo lá era acetilação de estona, e também tem radical metil, metilação do DNA, que quando tem esse radical metil, o fator de transcrição ele não consegue se ligar, não há transcrição. Não está errado esse slide aqui. Mas, enfim, aqui em cima tem transcrição, aqui embaixo não tem transcrição. Gente, desculpa, não tô... Tem alguma coisa errada aqui nesse X aqui. Mas, basicamente, é saber o seguinte, quando há metilação, não há transcrição. E quando não há metilação, o fator de transcrição, ele consegue se ligar à sequência do DNA ali e transcrever os genes. Por que eu falei de epigenética? Porque o mecanismo mais provável aqui de alterações causadas por reprodução assistida são esses eventos, são alterações nesses eventos-chave epigenéticos que ocorrem durante o desenvolvimento inicial. Então, eu falei aquele período crítico lá, naquele outro slide que eu mostrei, essa demetilação global do genoma, que é uma célula, que é um oócito, né, e espermatozoide, eles se fundem para formar um embrião, e todas as marcas de epigenéticas, mais comum, metilação aqui, ele perde, porque aí essa célula realmente ela é totipotente, né, ela está aberta para ser qualquer coisa, ela não tem mais essas marcas de eu vou expressar isso ou eu vou expressar aquilo. Então ela perde essa demetilação, perde toda essa metilação, aqui é cromossomo materno e cromossomo paterno. E por volta de 8 células no bovino é o menor nível de metilação que a gente tem no embrião de 8 células. Daí para frente você tem essa metilação de novo, que é uma metilação tecido específica desse genoma. Então, a partir das 8 células, o embrião já está se metilando e controlando ali, de novo, aonde vai colocar radicais metis ou não, para expressar um tipo de gene ou não. E isso aqui acontece dentro do cultivo artificial lá, né, esse período crítico aqui. No caso do blastocisto aqui não seria, mas pode, no início, antes do blastocisto já tem também essas DNA metiltransferases, que são as enzimas que adicionam os radicais metis, também ativas e início de diferenciação de tecido. Eu vou mostrar aqui os dados, então, alguns dados de consequência a longo prazo de reprodução assistida, né, performance pós-natal, são escassos, é difícil encontrar dados, não existia dados para vaca adulta, né, vou mostrar aqui um estudo que tem, agora a gente conseguiu fazer algum tipo de análise, mas aqui de novilhas holandesas, o nascimento aos 14 meses, teve aqui, tinha animais de inseminação, animais de FIV tratados com essa molécula aqui, CSF2 no meio, ou o controle, que seria o FIV sem CSF2. Então, ela observou aqui que não teve uma diferença significativa na curva de crescimento, apesar do CSF2 estar um pouquinho mais acelerado aqui de crescimento. E um outro artigo bem mais antigo que mostrou aqui que se um novilho de 13 meses, né, quando no abate, se ele fosse filho de embrião em vivo, congelado, in vitro congelado ou in vitro fresco, eles observaram aqui uma diferença no peso do coração no momento do abate, que com os animais de FIV aqui in vitro congelado, com um peso maior do coração no abate. Então, são dados bem
sim, são interessantes, mas são bem escassos e também não levam a gente entender muito bem por que aconteceu isso, né? Quais são as principais implicações para a produção animal? O uso de reprodução assistida tem efeitos no crescimento, função placentária e fetal, em ovinos. Isso aqui são dados de experimento mostrando que tem menor tamanho fetal e proliferação celular reduzida na placenta de animais produzidos in vitro. Há diferentes aqui padrões de desenvolvimento distintos entre embriões in vitro comparado com in vivo, diferentes padrões de expressão gênica e metilação global do DNA, e a manipulação in vitro pode perturbar o desenvolvimento fetal e placentário. Então, a gente tem aqui maior perda de gestação, maior taxa de bezerros não viáveis ao nascimento, maior morbidade em animais jovens, né, gastos com medicamento, enfim, com animais doentes, e, teoricamente, animais adultos menos produtivos. Então, a gente fez esse experimento aqui numa fazenda de leite lá na Flórida, que usava muito produção in vitro de embrião, usava os próprios animais dela como receptoras, e a gente viu que o fenótipo aqui pós-natal das vacas lá na primeira lactação foi alterado aqui, se elas foram concebidas in vitro, com um sêmen sexado reverso, é importante falar disso, comparado com as filhas de inseminação artificial. Então, a gente pegou aqui animais nascidos entre junho de 2012 até abril de 2014, filhas concebidas por inseminação artificial, normal, né, por FIV convencional, com sêmen convencional, por FIV com sêmen sexado reverso, ou por múltipla ovulação e transferência de embrião, que é a superovulação, né, superovula a vaca e coleta os embriões, que é um embrião em vivo. A gente coletou os dados desses animais quando eles já estavam produzindo leite, né, adultos, e também o crescimento delas durante a fase de bezerra e novilha, nesse programa que eles têm lá. A gente definiu quais covariáveis e variáveis a gente queria analisar, então a gente usou como covariável dados do teste genômico. Todas as fêmeas lá, elas tinham análise genômica, né, então a gente sabia o PTA, que é essa habilidade predita de transmissão aqui, quanto que é a capacidade dela de produção de leite, capacidade pela análise genética, né, genômica. A gente usou isso como covariável, porque, obviamente, as de FIV, as doadoras eram as melhores vacas no rebanho, então a gente imaginou que quem fosse filha de FIV, geneticamente ela seria superior a uma filha de inseminação artificial, por exemplo. Então, a gente tinha que corrigir isso, né, que senão, se ela produzisse mais leite, pode ser que só porque a genética dela era melhor. Então, a gente teve que usar isso como covariável para corrigir isso, esse tipo de distorção. A gente usou aqui, então a gente viu o efeito da técnica, das 4 técnicas. Se a mãe era novilha ou era vaca durante a prenhez, mês de nascimento, para não ter quem nasceu no verão, quem nasceu no inverno, para não ter essa influência, né, do mês de nascimento. E a gente usou o PTA aqui desse teste genômico, PTA para produção de leite, produção de gordura e de proteína. Então, o mérito genético, né, que é o PTA para leite, para gordura, proteína, o PTA de leite da mãe, né, então da vaca que foi usada ou para doar o ócito, ou da mãe aqui por inseminação artificial, PTA do touro, do pai, esse net merit aqui, que é também um dado de genética, né, de capacidade genética, e o PTA de taxa de prenhez das filhas. Então, a gente viu aqui que realmente as filhas de FIV, no teste genômico delas, elas tinham em geral, elas tinham esses dados aqui genéticos superiores ao de inseminação, e o de transferência de embrião em vivo era sempre intermediário, ou era menor, mas às vezes não significativamente diferente comparado com FIV, mas era sempre mais alto. Então, o PTA de leite aqui 203 em média para inseminação, 290, 284 para FIV, 234 para transferência de embrião. Faz sentido, né? Ele escolhia as melhores vacas para ser doadora de ósseo, para fazer FIV, e então as filhas dela eram geneticamente superiores. Vamos supor, ele escolhia a top 1% para ser doador de ósseo, top 10% para ser coletada, superovulada e coletada, e o resto ele inseminava. Então, isso que aconteceu. Antes de falar da produção, a gente viu aqui a taxa de mortalidade, né?
desses 4 grupos, né, da bezerra que nasceu, a gente não tinha dados de morte ao nascimento, mas a gente viu aos 30 dias quantos bezerros tinham morrido em cada grupo, 60 dias, 90 dias, até os 6 meses de idade, 180 dias. Então aqui teve mais de 3 mil, quase 3.500 animais de inseminação, 345 de FIV convencional, 658 de FIV consexado, 249 de in vivo. E a gente viu que a partir dos 90 dias, que essa taxa aí acumulando, né, então a partir de 90 dias a taxa de mortalidade das bezerras filhas de FIV de sêmen sexado, ela começou a ser significativamente maior do que a de outros grupos, até os 6 meses de idade. Então, no final aqui, ela chegava a quase 10%, comparado que, por exemplo, com as filhas de inseminação, elas tinham em torno de 6% de mortalidade. Isso foi significativamente superior aqui. Então, a gente não entrou no mérito de ver, morreu de quê? De diarreia, morreu de pneumonia, não sei. Ela morreu. Então, ela saiu do rebanho, né? Crescimento e performance reprodutiva, a gente viu aqui que o peso ao nascimento, peso à primeira cobertura e o ganho de peso da desmama à cobertura foi diferente, foi maior aqui nas filhas de FIV concebidas com FIV com semi-sexado comparado com inseminação, FIV convencional também, peso ao nascimento maior, e o in vivo aqui sempre no intermediário aqui. E o ganho de peso, elas ganharam mais peso também da desmama à cobertura, que eu falei também que nem sempre é uma boa, né, para o metabolismo, esse ganho acelerado de peso. Na área de reprodução aqui, idade ao primeiro parto e período de serviço na primeira lactação, não teve diferença nenhuma. Provavelmente que isso aqui é muito mais afetado pelo ambiente, né, enfim, manejo, do que pela forma de concepção. Aqui é a produção de leite, na primeira lactação, ajustada para o PTA leite, né, então eu falei que o PTA leite era covariável, né, para a gente não ter esse erro de analisar animais de diferentes méritos genéticos, comparar eles, porque não tem comparação, então quando eu boto como covariável, todo mundo é como se estivesse no mesmo ajusto, né. Então, sêmen sexado aqui, os animais produzidos de FIV com sêmen sexado produziram aí em torno de 300 quilos de leite a menos na lactação, comparado com os filhos de inseminação, e os de FIV convencional e FIV em embrião em vivo foram semelhantes aqui, não diferiram tanto da inseminação quanto do sexado, do FIV com semi-sexado. Então, esses animais, elas foram, apesar de não ter observado diferença no FIV com semi-convencional, a gente observou que o FIV com semi-sexado afetou aí a produção de leite desses animais na primeira lactação adulta. Mesmo aconteceu com produção de gordura e proteína nessa primeira lactação. Aqui é mais abaixo comparado com a inseminação artificial. 388 quilos contra 377. E os efeitos aqui de grupo aqui na estatística. O que a gente pensa de mecanismo para isso, né? Então, se a gente lembrar lá do camundongo, o modelo de programação fetal no camundongo, você tem um ambiente materno adverso, você tem exposição fetal ao glicocorticoide, você diminui o número de receptores aqui no hipotálamo, o feedback negativo, ele não existe, né, por causa destes receptores, aí você tem mecanismos de secreção de insulina alterados. O que isso leva a uma mudança na homeostase de glicose nos adultos, do camundongo. Você tem um risco dos animais serem diabéticos, né, esses animais que passaram por um ambiente materno adverso aqui durante a fase fetal. Se a gente pensar que a FIV é um ambiente materno adverso, né, por causa daquelas questões de cultivo in vitro, e a gente lembrar aqui que no metabolismo da vaca, a glicose é um dos principais substratos aqui para a produção de leite e de gordura, né, então a glicose, basicamente, ela vai virar lactose, e a lactose é o que faz produzir leite fluido, né, nas células da glândula mamária. E também a gordura, a glicose participa aqui na produção de gordura, quando ela é transformada em piruvato, citrato e acetil-CoA. A Nádia sabe muito melhor do que eu isso aqui. Mas, então, se tem alguma alteração, mesmo que a gente não, clinicamente a gente não está vendo, né, mas se tem alguma alteração no metabolismo, na homeostase de glicose desses animais, por exemplo, produzidos por FIV, isso poderia potencialmente afetar a produção de leite delas. Isso aqui, gente, é só a gente está simulando aqui, né? Eu não medi isso, não medi glicose, então é só uma explicação para um potencial mecanismo aí do que poderia estar acontecendo. Por que só o sexado, né? Por que
A gente sabe que tem lesão de espermatozoide durante a sexagem, né? O sêmen, o espermatozoide passa uma gota aqui, ele é exposto a um corante de DNA, né? Que cora cromatina, exposição a raio laser, a carga positiva e negativa na membrana para separar quem é macho, quem é fêmea, quem é Y, quem é X, né? E é uma manipulação bem intensa aí antes de ser congelado. Isso pode levar a uma fertilização mais tardia, por causa da qualidade do sêmen. Você tem aí, a gente sabe também que esse ócito mais velho, né, que ele é, quando ele é fecundado, você tem menor fertilidade, pode ter sido isso. E também um outro que existia um dogma, né, o dogma que a gente sempre ouviu falar é que a contribuição paterna é só o DNA genômico. Então, o espermatozoide, ele fecunda o ócito, ele joga ali o DNA dele e acabou. Não tem mais nada, mas hoje em dia a gente sabe que tem muito mais, né? O espermatozoide, ele entrega aí microRNAs, RNA mensageiro, esses RNAs de interferência, proteínas também espermáticas, isso tudo é entregue ao ócito durante a fecundação. Então, os pais aí contribuem muito mais do que só, a gente até ouvia falar assim, o espermatozoide é uma bala de DNA, então, como se fosse um tiro, chega lá, entrega o DNA e acabou, mas não é isso, ele tem muito mais que é entregue também ao ósseo no momento da fertilização. Então, algum tipo de lesão durante a sexagem pode ter causado alguma alteração aí. E aí, quando eu voltei dos Estados Unidos, aqui na Embrapa, eu estava conversando com os colegas que participam do teste progênio da Girolando, e a gente foi ver o que acontecia com o efeito da reprodução assistida no fenótipo de adultos de vaca Girolando. Desculpa que está em inglês, porque lá da IETS, tá, Nádia? A metodologia foi similar com essa que eu mostrei daqueles dados das vacas holandesas, só que foi dados brasileiros, né? Então a gente pegou dados da Associação de Girolando, leite, idade ao primeiro parto e intervalo de parto. É só isso que eles tinham medido, né? A gente também usou o PTA genômico, né? Para leite, foi usado como uma covariável para ajustar. Então, se a gente olhar aqui o PTA genômico médio, né, de filhas in vivo, FIV, inseminação e monta natural, a gente vê que os de FIV tinham um mérito genético maior, de embrião in vivo aqui intermediário, e de inseminação menor, e de monta natural menor ainda. Ou não diferiram aqui. Então, a gente tinha que colocar isso como covariável para ajustar. Isso aqui é só um detalhe que na equação genômica aqui, a gente não utilizou, como elas foram feitas com a vaca já adulta, a produção de leite da própria vaca entrava na equação genômica, normalmente, mas a gente tirou, fez uma análise sem a produção, porque senão ela mesma vai alterar. A gente queria saber só a genética, igual lá nos Estados Unidos, eles pegam uma bezerra e fazem um genoma. Então você não tem dado de produção nenhuma dela para afetar ali, é só o que está, os marcadores genéticos dela mesmo lá que estão indicando o PTA. Então, as médias aqui sem ajuste, né, de produção de leite de 305 dias, de monta natural, filhas de monta natural, 5.000 kg de leite, filha de inseminação 5.500, de FIV 5.900 e de embrião em vivo 5.352. A gente chama de TE também, né, mas é um embrião em vivo. E quando a gente ajustou, a gente vê isso aqui, que é a produção de leite. Não foi diferente na de inseminação comparado com a de FIV, foi menor na cobertura com monta natural e não foi diferente aqui também no embrião in vivo, né, no NTE, só que é um número muito pequeno, né, então acaba que a gente não consegue concluir muito aqui, porque ela não é diferente da FIV, apesar de ser bem menor, né, assim. Tem alguém perguntando alguma coisa que eu não estou vendo a tela, não, se vocês quiserem. Aqui a idade ao primeiro parto, então foi menor aqui nas de FIV, comparado com inseminação e com monta natural, intervalo de parto também. Mas o que eu queria falar era só isso aqui. Primeiro que esses dados aqui são interessantes para a gente ver que realmente monta natural é a pior opção aqui, se você quer ter vacas mais produtivas, né? Inseminação já é um avanço grande, né? Se a gente olhar aqui até os dados em ajuste aqui, ó, já ganha aí pelo menos 10% a mais de produção. E na FIV também, realmente elas produziam mais leite, né? Só que quando a gente usava o mérito genético, acaba não foi menor, mas também não foi superior aqui, comparado com a inseminação artificial.
O que a gente pode fazer de intervenção, né? Para mitigar esses efeitos, né? Isso aqui é um artigo que sugeriu aqui que a gente tem alterações embrionárias induzidas por reprodução assistida e insultos fetais também induzidos por reprodução assistida. Então, a gente poderia modificar os meios de cultivo, né? Que a gente tem condição subótima de cultivo, que leva a alterações epigenéticas, então a gente pode reverter alterações epigenéticas, o fenótipo pós-natal alterado, então a gente poderia aí usar a intervenção farmacológica aí no animal após o nascimento. No caso de feto aqui, é aumento de parto prematuro, peso ao nascimento anormal e pré-eclâmpsia, no caso de humano. O que poderia ser feito aqui? Transferir um embrião só, que aí você não tem aquela questão de parto múltiplo, né? Ou transferir embrião com 3 dias. Isso aqui é uma técnica, pessoal, para não deixar muito tempo no cultivo, antecipava a transferência. Mas acho que hoje em dia nem está se fazendo, assim, realmente o pessoal espera até a fase de blastocisto. E aí o fenótipo pós-natal alterado pode levar ao aumento do risco de doenças crônicas. Nádia, como é que está o tempo? Luiz, tá tranquilo, assim, tem uma hora de palestra, tá? É quanto tempo, mais ou menos? Mais ou menos uma hora e pouco, mas pode terminar. Tá. Tá? Você tem quantos slides ainda aí? Eu acho que tem só esse, tá acabando. Não, beleza, pode acabar com calma aí, tá muito bom, interessantíssimo. Tá. Obrigada. Então, isso aqui foi com animal adulto. Aí, o que a gente fez lá também durante o meu doutorado lá na Flórida? A gente estudou os efeitos do cultivo in vitro, né, no desenvolvimento fetal. A gente interrompeu a gestação nesse dia 86, enfim, final do primeiro trimestre da gestação, e aí a gente utilizou a FIV normal, convencional, com meio normal, que era utilizado normalmente, ou a gente adicionou essa CSF2, que é esse fator estimulador de colônia 2, que ele é um fator produzido no endométrio e no oviduto, durante o início da gestação da mãe, então ele é um fator de origem materna. A gente pensou assim, a gente coloca isso no meio, né, a gente está tentando, lógico que tem milhares de fatores, mas isso seria um fator que poderia ajudar aí esse meio ser o meio mais propício para o desenvolvimento embrionário. Então aqui o CSF2, só para a gente mostrar que ela é produzido pelo oviduto endométrio, ele age sobre o embrião, altera a propriedade do blastocisto. Então, os outros estudos anteriormente mostraram que teve alterações nas células do trofectoderma, expressão desses 2 genes aqui, um aumento de número de massa celular interna, de sobrevivência dessas células da massa celular interna, de pluripotência, também uma indicação aí, não foi muito conclusivo, e diminuição de genes pró-apoptose. Quando se transferiu e levou a prenhez, a gestação, até o dia 15, né, então, em vez de ficar só na placa de Petri 7 dias, transferiu e coletou de novo da vaca. Você teve um alongamento maior e produção de interferon tal nos machos, que foram tratados com CSF2 lá durante o período embrionário, maior taxa de gestação e menor perda de prenhez aí. Então, o CSF2, a nossa hipótese era que ele poderia prevenir as anormalidades aí do desenvolvimento fetal após o uso de FIV. Então, o delineamento nosso foi, a gente tinha 3 grupos, né? A gente tinha animais que foram concebidos por inseminação artificial, a gente usou o mesmo sêmen, no mesmo touro, para produzir animais por inseminação artificial, que era, a gente inseminava o animal, o desenvolvimento em vivo normal até o dia da coleta dos tecidos, da interrupção da gestação aqui, final, 3 meses de gestação. Outro grupo, a gente produzia embriões in vitro, com esse touro, a gente tratava aí com um veículo, né, então não tinha tratamento, era o nosso controle, no dia 5, no dia 7, blastocisto, a gente coletava e transferia para receptoras. Receptora era o mesmo tipo de animal, era um grupo só de animal, então na hora lá eu dividia aleatoriamente, isso vai ser inseminada e isso vai ser receptora, então não tinha diferença de quem era receptora e quem foi inseminada, não. Elas tinham a mesma chance de estar em qualquer grupo aqui. E o nosso tratamento era FIV, normal, no dia 5 de cultivo a gente adicionava o CSF2, e no dia 7 coletava os blastocistos e transferia para receptores. Então foram os nossos 3 tratamentos. A gente teve aqui, fez
1.800 zigotos em cultivo, 6 repetições que a gente fez. Basicamente, a gente fazia coleta ósseo, maturação in vitro, fertilização com semi-sexado de fêmea. A gente também não queria ter macho e fêmea, né, que a gente sabe que tem diferença, enfim, de peso, de desenvolvimento. Então, a gente quis ter só fêmea, a gente usou dados só de fêmea. A gente usou o mesmo touro, para não também influenciar no tamanho do feto, do concepto. Fecundação e cultivo aqui no meio de cultivo, que seria, se nosso tratamento controle foi adicionado no dia 5, meio normal, sem veículo, e o CSF2, nessa concentração aqui, no dia 7 coletava. Dia 86 da gestação, a gente coletou, então, interrompeu a gestação, a gente mediu tudo, comprimento do concepto, diâmetro e número de cotilédonos, contei todos os cotilédonos, aí a gente abria, coletava o fetinho, media tudo no feto, enfim, esse diâmetro do tronco, cabeça, comprimento crânio, focinho, aquele CRL, né, que é da cabeça até a base da cauda, o peso dele, o peso de cada órgão, e a gente coletou amostras para inspeção gênica de diferentes tecidos. Aqui só para mostrar os resultados, então, características de morfometria, que é o peso, né, peso do feto, dos 3 grupos, o peso do feto sem as vísceras, esse CRL, né, o comprimento dele, e o diâmetro do cordão umbilical. Então, a gente viu aqui, quanto ao peso, a gente viu que na FIV, todos os animais, exceto um, eles tinham um peso acima da média do peso de inseminação. Essa linha preta é a média do peso dos conceptos aqui de inseminação artificial. Então, foi muito mais homogêneo aqui, inseminação, a FIV, quase todos acima, só um abaixo aqui. Então, tinha essa ligeiramente aumento de peso aí, fetal. No grupo CSF2, a gente viu que teve 2 grupos, né, os animais que foram peso acima da média, outro abaixo da média, e tinha essa bolinha laranja aqui, que foi um feto, que eu vou mostrar a foto, que é um feto totalmente anormal, que eu acredito por coincidência entrou nesse grupo de CSF2, não por ser CSF2, mas pela FIV, né. A gente observou as mesmas coisas na outra, o cordão umbilical, o diâmetro do cordão umbilical também, um pouco mais tendendo a ser maior nos fetos de FIV e comparado com inseminação artificial. Esse aqui é o caso nosso de síndrome do bezerro gigante, então, assim, além do bezerro, ele tinha um peso, acho que eu anotei aqui, o peso da placenta dele, ela era 7 vezes mais pesada do que a média de todos os outros, gigante, que eu pôr nossa mesa inteira, e o peso dele também, acho que era 3 vezes mais pesado do que isso aqui. É um fetinho com peso médio do restante, né, um normal. Tinha essa ascite aqui, essa formação edema, muito edema no abdômen, olha o tamanho do diâmetro do cordão umbilical dele. Então a gente nem usou ele para análise de expressão gênica, a gente acabou tirando ele, que ele é claramente um outlier, né. Então, a gente avaliou genes de expressão gênica na placenta, então teve esses genes aqui que são 17, 3, 12. 12 genes diferencialmente expressos na placenta, a maioria deles ou é imprinted ou é ligados à metilação de DNA, proliferação e diferenciação celular. Então a gente vê aqui, ó, que o preto é inseminação artificial, o branco aqui é FIV e esse achurado, enfim, listradinho aqui é o CSF2. Então, na maioria dos casos aqui, o de FIV era diferente significativamente da inseminação, e o CSF2 ou ele ficava no meio, ou ele era diferente da FIV e igual ao de inseminação. Então, a gente vê que nesse caso desses genes na placenta, parece que o CSF2, ele realmente regulou aqui, ele fez a expressão gênica ficar bem parecida com inseminação, comparado com os fetos de FIV. No músculo também teve, acho, 27 genes diferencialmente expressos, a maioria era fator de crescimento, proliferação celular e genes imprint. O mesmo tipo de comportamento. Opa. Desculpa, gente, eu não coloquei aqui o fígado. Mas, enfim, no fígado foi o mesmo comportamento da placenta, o CSF2 tinha parecido com a inseminação artificial, mas no músculo não. No músculo foi diferente. No músculo, os de inseminação artificial diferiam dos de FIV e dos de CSF2. Então, o CSF2 ele ficou mais próximo aqui dos de FIV
comparado com inseminação artificial. Desculpa aí que sumiu um slide aqui. Então, para concluir, nesse artigo aqui, a gente entendeu que os procedimentos utilizados aí nesse artigo e no anterior, né, os procedimentos utilizados na FIV com sêmen sexado reverso, lá naquela análise dos dados da vaca adulta, causam consequências que se estendem à vida adulta. As filhas de FIV sexado, com sêmen sexado, têm aumento do peso ao nascimento e curva de crescimento alterada, maior taxa de mortalidade nos primeiros meses de vida, redução na produção de leite, gordura e proteína. Consequências do uso de FIV convencional e superovulação que foram mínimas para a característica pós-natal. A PIV resultou em aumento do tamanho fetal e diâmetro do cordão umbilical sem outros efeitos significativos na morfometria, esses já é dados agora desse último experimento que eu mostrei, e melhorias na condição de cultivo podem reduzir os conhecidos efeitos adversos da PIV sobre programação embrionária e fetal. Voltando lá na hipótese de Barker, né, a teoria do Dr. David Barker, eventos que ocorrem durante o período pré-implantação pode afetar a saúde, doença, né, a chance de ter incidência o risco de ter alguma doença crônica da prole para a vida inteira. Então, a hipótese de Barker ela tem sido comprovada por diversos estudos em diferentes espécies. Programação de desenvolvimento começa cedo e é sexo específico, então desde o ambiente pré-implantação, né, dos primeiros dias ali do embrião, você já tem alterações e parece que o embrião, se ele for uma fêmea ou um macho, ele responde de forma diferente. O que a gente tem ainda de problema que não foi solucionado? Erros sutis na programação dos embriões PIV que não se manifestam até a vida pós-natal. O que é isso? São erros que ele compensa ali durante a gestação, então você não tem aborto, ele nasce bem, são um indivíduo aparentemente saudável, mas pode ter consequências ali na vida adulta. Talvez um bovino, ele nem dê tempo, né? A vida é tão curta que não dê tempo de manifestar, mas a gente tem que pensar que tem pessoas aí que são de reprodução assistida. Então a saúde dessa progênie aqui, né, deve ser monitorada de perto. Coloquei aqui 100% de partos FIV assistidos, é isso que a gente faz aqui na Embrapa, em algumas outras fazendas, vocês vão ver, ou quem trabalha com isso, vê que o que o pessoal já tem feito aí, até pelo valor, né, teoricamente é uma cria de um valor maior, mas de dar uma assistência mais próxima ali, nesses nesses bezerros de FIV. A gente sempre tem que pensar também em novas medidas de eficiência, né? A gente vê muito o laboratório falar, eu tenho tanto de traço de blastocisto, eu tenho tanto de prenhez, mas a gente tem que sempre pensar em perda embrionária, sobrevivência e produção também. Então não adianta você ter uma ótima taxa de blastocisto, mas se perde a prenhez, né, antes de nascer. Você tem que pensar se nasceu, mas nasceu bem, se desenvolveu bem, não teve doença, aquilo que eu falei, né? Aí acaba sendo afetada. E a produção adulta, né, foi realmente o que você esperava. Alterações em processos epigenéticos aí, provavelmente são, nessas células embrionárias totipotentes ou pluripotentes, são provavelmente o mecanismo dessas anormalidades associadas à reprodução assistida, a PIV. As moléculas secretadas pela mãe, que o meu orientador, né, o Peter Hansen, ele chama de embriocinas, né, que são moléculas que afetam o desenvolvimento embrionário. Elas potencialmente podem aliviar os efeitos negativos dos sistemas in vitro, melhorando a sobrevivência embrionária e a saúde da cria. Estou falando isso porque a gente tem CSF2 e ele trabalha com outras moléculas lá também, DKK1, outras moléculas de origem materna. Então, basicamente, a gente tem aqui a FIV, né, com um ambiente materno alterado, condições de cultivo subótimas, alterações epigenéticas, fenótipo pós-natal alterado, e a performance prejudicada. O que a gente poderia fazer? Modificar cultivo, reverter essas alterações epigenéticas. Então tem experimentos também de alguns pesquisadores com essa adenosilmetionina, que ela também vai ser uma doadora de metil, né? Tricostatina A, que ela age na acetilação de estonas, enfim, ácido fólico, vitamina B12, e mensurar performance também, que a gente lembra que o fenótipo é o genótipo mais o ambiente, então não adianta eu ter um papel uma vaca que é muito boa geneticamente, mas eu tenho que saber que ela responde ao ambiente para mostrar esse fenótipo dela, que é o que a gente vê, né, a produção. Então a gente sempre tem que medir e ver o que está acontecendo. Uma coisa que eu achei muito complicado, principalmente aqui, nos Estados Unidos também foi difícil, o pessoal não tem dado
não tem dados acessíveis, ou não controla isso, não sabe realmente se é melhor os bezerros de quantos que você está ganhando ali de avanço, quando você utiliza essas técnicas de reprodução assistida. Então, isso é uma deficiência nossa ainda que a gente tem que melhorar, até para a gente poder, né, vender o nosso peixe, né, falar, não, usa que você vai ter esse benefício. Fica mais nesse achismo, assim, não, realmente, usei aqui na minha fazenda e está muito boa, as crias são muito bonitas e tal, são muito produtivas, tudo bem. A gente sabe disso, né, é inegável essa contribuição da FIV para o melhoramento genético. E só como oportunidade, né, então se a gente tem aí erros de programação, a gente também poderia pensar em manipular essa programação de desenvolvimento dos embriões nesse meio de cultivo que a gente consegue controlar para melhorar a saúde pós-natal, eficiência reprodutiva, produção animal, enfim. Então tem estratégias aí, desde que eu mostrei aqueles dados de estresse por calor materno, né? Então, lá na Flórida, o pessoal já está, aqui também, o pessoal já está começando a pensar na vaca seca. A vaca seca não é qualquer uma, né? Você não joga ela lá para o pasto, você tem que dar conforto para ela, porque ela, além dela ser afetada, a produção dela, ela tem um bezerro ali dentro, né? Que está no final da gestação e está susceptível a alterações de ambiente. Estratégias nutricionais, periconcepção, depois a Nádia pode até falar, mas tem bastante gente, tem uns doadores de metil que coloca na dieta, tem metionina na dieta de vaca, que isso também pode afetar aí essa epigenética aí do embrião, né? O sêmen sexado também, a gente sempre pensar nisso, plasma seminal, no ambiente materno, e como isso afeta a prole, e saber que a resposta depende do sexo também. Sempre a gente vê esse dimorfismo sexual na resposta, né? Macho às vezes é afetado, às vezes é fêmea afetada. E é isso. Se alguém tiver alguma pergunta, estou à disposição. Luiz, excelente, muito bacana mesmo o trabalho que você desenvolveu, né, que você vem desenvolvendo, a contextualização desde o início da sua palestra, muito interessante, e aí um monte de coisa vai passando pela cabeça da gente, né, será que o embrião de FIV, a gente sabe que a gente precisa da FIV para ter um ganho genético, para acelerar aí o ganho genético, mas o que será que está acontecendo ali? Porque durante todo o processo da FIV, as perdas são muito grandes, né? E é bem o que você falou, às vezes você produz o embrião, você consegue transferir o embrião, mas ele não vem a se desenvolver normalmente, ou tem uma produção, igual você mostrou de vaca de leite, né? Produção menor. Então, eu fico me perguntando, assim, não se vale a pena fazer, né? Mas eu acho que é a pergunta que todo mundo se faz, como é que a gente vai corrigir isso? Como a gente pode melhorar, né? Como que a gente pode melhorar, exatamente. Eu não falei, acho que eu não falei, mas assim, os dados da Girolando mostram assim, aqui no Brasil, a diferença de uma doadora de FIV é tão grande em relação ao rebanho comum, que realmente é muito, mesmo que ela tenha algum problema de programação, ela vai ser uma boa, né? Você vê o avanço, né? Quando você usa FIV. Mas lá nos Estados Unidos, talvez aquela queda lá, foi porque o rebanho lá é muito mais homogêneo, né? Então a inseminação dele era muito boa, eles produziram 11 mil quilos de leite, em média. Entendeu? Então aí acaba que, para eles lá ainda é pior ainda, né? Fala, vale a pena ou não eu usar a FIV, né? Se eu tô avançando na genética, mas de fato eu tô avançando, né? Na produção, né? Então isso a gente não tem a resposta ainda, e a gente precisa, né? Porque a gente trabalha com isso, né? Então a gente tem que falar. Sim, a gente precisa, mas como você falou, a gente não tem resposta, né? Então, até que mais estudos surjam nessa área, a gente não vai poder dizer se vale a pena ou se não vale a pena, né? Então, alguém perguntou aqui agora se vale a pena. O Samuel, tem a primeira pergunta aí do Samuel, você consegue acompanhar o chat aí? Consigo. Samuel é meu orientado aqui. Aí. Meio de cultivo. Ótima apresentação. Pode dizer que o maior desafio na técnica da FIV está nas características do meio de cultivo do embrião? No sentido de alterações como menor taxa de prenhez do embrião in vitro ou maior taxa de mortalidade das bezerras provenientes de FIV? Então, a gente tem que se lembrar que desde o pré-concepção... Você quer que pare a apresentação aqui, Nádia? Eu acho que pode parar. Que melhor, aí né? Não fica agarrando aqui. Né? Isso. Beleza.
A gente tem que pensar que desde a do pré-concepção, assim, quando a gente faz FIV, a gente coleta um ócito que ele num folículo ali que ele não estava na hora ainda, então pode ter outros efeitos, mas eu diria que o mais importante é o meio de cultivo. A gente tem também maturação, a gente sabe que a maturação in vitro tem alguns efeitos aí, enfim, você tem RNA mensageiro ali do ócito, tem os estudos do Felipe Perecin lá da USP mostrando que a maturação também afeta aí até a congelabilidade do embrião, mas eu acho que o meio de cultivo é o mais... Tanto que os laboratórios, eles